E aproveito a oportunidade, né, para agradecer também a todos vocês que fazem a FM Dom Bosco, porque minha voz chega ao coração das pessoas da forma mais simples possível, que eu acho que é através dessas historinhas que eu conto. E eu vou contar uma historinha que, né, eu não vou contar mais aqui na rádio, mas já aproveito, já conto uma historinha para vocês que estão nos acompanhando, que também tem a ver com o período da Quaresma, quando pede de nós, né, também a esmola, ou seja, a caridade, porque uma fé sem obras é morta. Nós precisamos ter a compreensão da fé, mas praticar esse bem o tempo todo na vida das pessoas. E a história nos diz o seguinte: um homem estava dormindo, como São José, dormia profundamente, quando o anjo lhe apareceu e disse: você encontrará sobre a mesa da cozinha uma pedra, a pedra da felicidade. Mas atenção, essa pedra vai lhe dar o direito de fazer 3 pedidos, não para você, mas para as outras pessoas. Mas atenção, você tem que pedir para realizar o desejo dos outros e não para o seu desejo. Essa é a sua missão. Pois bem, o homem acordou e disse: poxa vida, que bobagem, ouvi que sonho tão real, mas muito estranho, muito estranho. E ele diz assim: é uma tolice eu ir à cozinha. Mas curioso, disse: eu acho que eu estou enlouquecendo, eu vou lá. Aí fui até a cozinha. Quando ele chegou na cozinha, em cima da mesa havia uma pedra. E ele disse: não é possível. E ele pegou a pedra e ele disse: poxa, aquela pedra que o anjo falou. Mas que bobagem. Essa pedra é para fazer o bem para os outros e para mim não sobra nada não? Ah, por favor, não é? Não vou fazer nada com essa pedra. E chateado porque não ia conseguir nada com aquela pedra, ele simplesmente, tendo 20 anos de idade, pegou a pedra e guardou dentro do armário. E continuou a sua vida. Lutou bastante, conseguiu muita coisa. Mas quanto mais ele conseguia as coisas, mais vazio ele ficava. Construiu um império para a sua vida e o tempo foi passando, chegou aos 40, aos 50, aos 60 anos de idade e sabia que não havia realização em sua vida e não sabia o motivo disso, vivia entristecido. 80 anos de idade, quando chegou aos 90 anos de idade, ele já estava bastante doente. E já velhinho, ele disse: poxa vida, fiz tanta coisa, mas não consegui a felicidade que eu desejava. E ele lembrou da pedra. Ele disse: ah, e aquela pedra? Poxa vida, como eu não consegui nada para mim, talvez valha a pena conseguir alguma coisa para os outros. E eu vou lá para ver se a pedra continua lá. Ele abriu o armário, buscou entre as suas camisas e lá estava a pedra. E ele disse: eu vou sair, embora com dificuldade, pelas ruas e vou realizar 3 sonhos dessas pessoas, porque eu sinto que já estou perto de morrer. Portanto, ele saiu e viu uma senhora que chorava, se aproximou e perguntou para ela por que ele estava chorando. E ela disse: eu estou chorando porque meu filho há 6 anos está envolvido com as drogas e meu maior sonho é que ele volte para casa. Então ele disse: anjo de Deus, eu vos peço que através da presença dessa pedra, essa senhora veja o seu filho voltar sem estar mais viciado. E naquele mesmo instante, dobrou um rapaz na esquina e era o filho daquela mulher que disse: mamãe, voltei, estou livre das drogas. E depois de 6 anos, aquela senhora chorando, abraçou os seus filhos. E ele disse: que bom. E ele continuou. E ele viu naquele instante, um pouco mais adiante, uma senhora sendo expulsa de sua casa e a vizinha dizendo: saia de minha casa, a senhora a senhora não pagou a mensalidade, vá embora. E qual foi o resultado? Ela, com os móveis, pouquíssimos móveis ali na frente, com 2 filhos, chorava copiosamente. Ele se aproximou, perguntou o que aconteceu, e ela disse: eu nunca tive na minha vida o direito de ter uma casa, sempre vivi de aluguel, meu maior sonho é ter uma casa. E ele disse: olhe, a senhora vá ali em tal lugar que a senhora vai encontrar a sua casa, e a casa é sua, que eu estou lhe dando de presente. E ela achou que era brincadeira. E enquanto ela caminhava, ele disse: anjo de Deus, que essa senhora consiga realizar o seu sonho na casa, que nesse momento ela vai receber. E quando chegou lá, estava a casa que o homem providenciou. E aí faltava mais um sonho. E qual o resultado? Ele andando, ele viu uma senhora que chorava
E ele perguntou, por que a senhora não está chorando tanto? E ela disse, é porque eu estou vindo do médico e eu agora descobri que eu estou com câncer, eu estou com metástase. Ele disse, não se preocupe, a senhora vai ficar curada, acredite. E ele, rezando para o anjo, disse, santo anjo, que essa pedra da felicidade, sinal de alegria, dê a essa mulher a cura total. E a mulher ficou curada. Pois bem, na hora em que ele estava assim, rezando e viu o terceiro sonho realizado, uma grande alegria surgiu no seu coração pelo bem realizado. E nesse momento em que houve o terceiro milagre, o anjo lhe apareceu. E ele disse, poxa vida, é o anjo de Deus, eu nunca imaginei que poderia haver um anjo. E o anjo disse, meu filho, por que você demorou tanto? Eu queria que você, através do pedido que você estava fazendo, pelos 3 pedidos, você finalmente pudesse receber um presente de Deus. E o presente é realizar aquilo que você deseja. Você demorou tanto, eu esperei 70 anos e nada de você fazer o que eu havia pedido. Então, o anjo falou, faça o seu pedido. Então, aquele homem, olhando para o anjo, disse, santo anjo, eu peço tão somente que você me dê a alegria de esquecer o meu passado egoísta. E o anjo deu aquilo que aquele homem pediu e ele pôde morrer profundamente feliz e finalmente se encontrar com Deus. Portanto, Quaresma é isso, na felicidade do outro, a nossa felicidade. E na nossa felicidade, a caridade que podemos praticar pela fé na vida dos outros. Tudo isso é Quaresma em vista da Santa Páscoa. E a bênção de Deus venha sobre você, sobre sua família, sobre todos os ouvintes da FM Dom Bosco, sobre os que aqui labutam e principalmente sobre toda a família salesiana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.